Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que traz gestão, inovação, sustentabilidade e, no programa de hoje, um tremendo caldo de cultura junto. O Pode Mais Empresas, ele tem a parceria da Turnit Brasil, ele é patrocinado pelo jornal Empresas e Negócios. Para discutir tanta coisa boa, nós trouxemos Sérgio Weizenboim, que não é simples acertar esse nome, hein, Sérgio? Não, mas não é mesmo, não é mesmo. Então, só para me vingar, vou começar a fazer uma pergunta bem facinho para você. O Sérgio, ele é natural da Suíça. Isso. Ele é cidadão argentino. Isso. Viveu na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, Isso. América Latina, enfim. E hoje está no Brasil. Exatamente. Com toda essa bagagem, eu vou te fazer a pergunta bem fácil. Pelé ou Maradona? Pelé porque ganhou mais títulos. Pronto, tá vendo? Olha aí. Mas eu prefiro o Messi, tá? 1-0 pro Sérgio. Vamos de Messi, que ganhou o título também. Também. Sérgio, o que é... Qual é a gênese do empreendedorismo e como é que você vê essa atividade no Brasil? Bom, primeiro, muito obrigado por ter me convidado. Feliz de estar aqui, né? É um prazer para nós. No que eu puder contribuir. A gênese do empreendedorismo pode ter várias coisas que levam uma pessoa a empreender. Uma é a necessidade, ok? Meu avô paterno foi, entre aspas, um empreendedor por necessidade. Ele emigrou da União Soviética para a Argentina no início da década de 1920 e literalmente não tinha nada. Ele colocava taco, ok? Eventualmente, ele teve a sua própria empresa de taco e a sua própria empresa de textis, ok? Encontrou oportunidade. Encontrou. Mas, se você me pergunta, eu falei, isso foi por necessidade. Não era uma paixão, nem uma visão, nem nada. Ele precisava sobreviver. Já outras pessoas podem ter, na minha opinião, podem ter a necessidade de querer realizar alguma coisa. Eu tenho um amigo meu aqui, paulistano, que ele é assim. A necessidade dele é abrir negócios novos. Eles dão certo, ele vende o negócio. Mas o prazer dele não está na venda, nem em ganhar dinheiro, que por sinal ele ganha. Mas em montar um negócio. Em montar o negócio. Em fazer acontecer. Depois ele fica entediado e vende. É interessante. Tem outros. Eu só posso falar do que aconteceu comigo. Eu trabalhei na área corporativa muitos anos, mais de 25. E já uns 10 ou 15 anos atrás ou mais, eu queria fazer outra coisa. Realizar, entre aspas, um sonho. Fazer uma coisa diferente, completamente diferente do que eu estava fazendo. Você tinha um empreendedorismo latente? Eu não ousaria falar isso. Eu sabia que eu queria fazer o outro. E aí, chegou uma hora que, na indústria onde eu trabalhei sempre, área de petróleo e gás, teve um downsizing bem considerável e eu fiquei desempregado. E isso em que país você estava nessa época? Aqui no Brasil mesmo? Eu quase sempre trabalhei e morei aqui no Brasil. E eu falei, bom, é a oportunidade, é um momento dourado, eu não tenho mais contas para pagar, meu filho do primeiro casamento já está adulto, eu não tenho obrigação com nada, a minha esposa é diretora de uma farmacêutica, eu tenho a oportunidade dourada de fazer isso. Aí algumas coisas ficaram no meio e eu estou conseguindo entrar nesse mundo ou lançar isso agora. Então, quer dizer, teve um prazo de maturação grande. Também. Por quê? Porque a minha esposa ela é muito mais cautelosa que eu. E eu já lá no fundo do tempo queria entrar com tudo. E ela falou, não é assim não. E graças a Deus que ela falou isso, porque senão... Ainda bem que você ouviu a mulher. Mas por isso que a gente dura. É o segredo. É o segredo. Então, eu acho que essas são 3 coisas que assim, eu consigo pensar agora. Deve ter mais também.
E eu, na época, ia ter um sócio. Fizemos o plano de negócios, olhamos as lojas para alugar, fizemos tudo, só que alguma coisa não estava batendo, o nosso santo não batia. E aí eu apresentei ele para minha esposa e a mulher dele também. E ela mesma falou, não, Sérgio, não dá. E não dava. O que eu tinha uma intuição, ela viu e falou, não, não dá. Decretou e não foi. E estava certa. Então, são motivos diferentes. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é o que vem na minha cabeça, né, de motivo. Até um tempo atrás, hoje já está um pouco mais difícil de ouvir isso, mas até um tempo atrás era comum a gente ouvir uma pessoa que trabalhou numa empresa, indústria, geralmente trabalhava 20, 30 anos, era demitido, pegava a indenização e montava um boteco, abria uma lojinha de qualquer coisa. Isso. Muitas vezes sem ter o menor preparo, quebrava rapidinho, né? É a história de muitos. Na Argentina, por exemplo, quando a empresa estadual de petróleo foi privatizada, muita galera com muitos anos de casa levou umas indenizações absurdas. E fizeram exatamente isso, e era a receita para que dê errado. E dava errado. Aqui no Brasil, quando a indústria ficou enxuta, em Macaé muitas pessoas foram demitidas no estado do Rio de Janeiro. E food truck é o que mais apareceu. Parecia um cemitério de food trucks, Macaé, depois de um tempo. Porque eles continuavam achando que Macaé era o que era, e não era. Não era. Então, assim, isso, assim... Guardadas as devidas proporções, aconteceu uma situação parecida com a região do ABC, em São Paulo, que era o motor da indústria brasileira, né, literalmente. E aí as montadoras foram demitindo, foram enxugando, algumas até transferindo a produção para outras unidades. E aquele mar de empregos começou a diminuir, e as pessoas precisavam viver e começaram a fazer coisas, muitas vezes de forma aleatória. Isso. Você acha que não seria mais interessante ter uma estrutura para se suportar essa questão do empreendedorismo? Ou seja, fazer uma espécie de escola de empreendedorismo? A resposta curta é sim. E, por sinal, aqui no Brasil tem. Eu fiz. Aqui, o Sebrae ministra um curso chamado Empretec. O Empretec é um curso de 6 dias de duração, começa uma segunda de manhã, cedo, e vai até o sábado à noite. E é literalmente às 24 horas por dia. E é um curso que vem das Nações Unidas, uma das divisões das Nações Unidas, e está pensada exatamente para pessoas que vão empreender não pisarem na bola de coisas que não precisam pisar na bola. Porque o fato de ter uma ideia de negócios, de existir um mercado para isso, existir público disposto a comprar esse produto ou essa ideia, não significa que isso vai dar certo. E onde as pessoas pisam na bola é em coisas que são básicas. Em coisas que são básicas, mas que elas não conhecem. E esse curso está desenhado para cobrir exatamente todos os aspectos. Tanto a parte, entre aspas, lúdica do negócio, que todo mundo gosta, como a parte que não é lúdica e que muitas pessoas, eu assino, não gostamos, mas que tem que estar aí. Onde que você está entrando? Qual é o mercado? Qual é a legislação? Você consegue fazer isso? Ou é uma ideia sua? Não. Isso está estruturado. O Brasil tem isso. O Empretec é um curso. E é um curso que não é barato, mas também não é super caro. E 6 dias e a pessoa pelo menos tem uma visão de... Já tem uma noção, né? Isso é fantástico. Eu super recomendo. Não dá para falar do detalhe, porque a gente faz um juramento no início de que se a gente completar, a gente não pode falar do que acontece lá dentro. Por quê? Porque senão perde o elemento surpresa. Tá? Então, é isso. Mas sim, seria melhor, na minha opinião, ter isso mais espalhado. Pois é, porque senão fica muito concentrado, né? Quem está no sertão do Piauí
vai ter a mesma oportunidade do que está em São Paulo, Com certeza não. Belo Horizonte, Ou Rio de Janeiro? Não, não. Então, e é muito bom. Esse curso do Empretec, e existe assim no mundo todo, tá? Ele está presente em Madrid, está presente em Buenos Aires, está presente aqui em São Paulo, está no Rio de Janeiro. Aonde funciona melhor? Em que países que você conhece naturalmente? Olha, eu acho, e é achismo, que aqui no Brasil também funciona na África, tá? E aí eu não sei como que é. Mas, por exemplo, na Argentina não tem divulgação nenhuma. Eu tenho muitos amigos e conhecidos que eu mencionava e ele falava, onde que fica? Eu falei, fica em tal lugar. Procura. E quando procuramos, para eles era assim, tipo, como que está aqui no centro da cidade e a gente não sabe? Ninguém sabia. E ninguém sabia. E não existe essa divulgação? Quer dizer, aqui o Sebrae Brasil, para mim é fantástico. Não é perfeito, é fantástico. Me ligam até hoje, olha, temos essas planilhas para te enviar, não sei o que, e enviam. Temos um material de leitura, tudo de graça. Tudo de graça. Então, é muito bom. E esse assessoramento vale ouro na minha cabeça. Tem alguma área que é mais fácil empreender? Tem algum setor que é um pouco mais facilitado em termos de treinamento, como turismo, gastronomia, enfim, área de serviços? E como seria essa facilidade? Facilidade em empreender, em fazer a coisa acontecer. Olha, eu não sei. O que eu estou tentando empreender é na área gastronômica. E para isso, tem legislação, obviamente, tem uma série de coisas que aplicam. Eu imagino que deve existir esse tipo de coisa para outras áreas. Mas não sei, honestamente. Como o Brasil é um país muito grande também, você deve ter algumas diferenças regionais, né? Com Por certeza. exemplo, você está teoricamente, né? Você está no centro-oeste, talvez seja mais fácil você empreender na área do agronegócio do que numa área de indústria, por exemplo. Certeza. Com certeza. Rio de Janeiro seria turismo. A característica local. O que eu penso, né? Turismo, você trabalhar com essa questão de pequenas empresas, dando suporte a turismo. Eu imagino que sim. Agora, São Paulo, na minha cabeça, é como se fosse um microcosmos, ou macrocosmos, dentro do próprio Brasil. Porque tem características únicas de megalópolis, com todo o bom e ruim que isso traz, e de disponibilidade de recursos, que em outros lugares não tem. Então, eu acho aqui fantástico, porque aqui tem o recurso. É só procurar que você acha. Além do que você tem o chamado turismo de negócios, né? Que movimenta uma enormidade de turistas durante todo o ano, né? Exatamente. E isso acaba oxigenando, né? O próprio processo. Isso, exatamente. Para um estudante que ainda não definiu a profissão, tem garoto, tem meninas que já desde adolescente sabem exatamente o que querem fazer e vão atrás daquilo. Tem uns que muitas vezes chegam aos 20, 22, 24, não sabe o que quer fazer, ou começou um curso e parou porque não era aquilo que fazia, e já está num segundo, num terceiro. Não é incomum acontecer isso hoje em dia em especial. Qual é a sua orientação? O que você diria para esse jovem que ainda está buscando um veio profissional? Você acredita que pensar no empreendedorismo pode ser uma saída boa? Vamos lá, foram várias perguntas juntas. Então, a primeira pergunta, o que eu falaria? O que eu já falei para várias pessoas, filhos de amigos da minha esposa e eu, que é o seguinte: anos atrás, eu estou já quase beirando 60, mas anos atrás, antes de sequer entrar na faculdade, eu estava estudando para fazer o vestibular aqui na Unicamp, né? Meu pai trabalhava aqui e a gente morava aqui no Brasil. Mas eu sabia o que eu queria. Era uma coisa técnica e eu queria ser engenheiro. A minha irmã, que é um ano mais nova que eu, queria ser médica desde sempre. A gente não estava com essa dúvida. Mesmo assim, bom, por motivos vários, a gente teve que voltar para a Argentina. E meus pais
tinha uma cabeça completamente fora do comum. Para aquela época, e eu acharia que para essa época também. Era o chamado pensar fora da caixa já? Total, porque meus pais meu pai trabalhou para uma empresa norte-americana há muitas décadas e ele foi expatriado quase a vida toda. Então, mas meus pais procuraram uma psicopedagoga em Buenos Aires, e aqui em São Paulo e no Brasil tem também. Ela era uma psicopedagoga de renome, já faleceu, e ela fazia o que ela chamava de avaliação aptitudinal, ou seja, de aptidão, não de vocação. E ela falava, vocação aqui não entra. Aqui o que a gente vai descobrir em 2 meses, irá uma sessão por semana, por 8 semanas, irão bem puxadas. E para o que você, Sérgio, serve? E era feito através de testes. Você pode ter uma determinada aptidão que não é exatamente o que você gosta de fazer mais na vida, é isso? E aí ela falou, ou achava que não era? E aí, exatamente. Aí ela fazia o quê? Ela descobria as aptidões. E falava, ok, essas aptidões servem para esse tipo de carreiras. Não necessariamente universitárias, ok? Mas, ok. E aí ela falava, isso, como os aplicativos, né? Tipo Tinder, deu match. E ela parava aí. E a filosofia dela era a seguinte, bem fácil. Se a pessoa faz aquilo para o qual essa pessoa tem naturalmente aptidão, vai se dar bem. E não estava falando do monetário, isso é uma consequência. Vai se dar bem por quê? Porque consegue fazer isso, não fica frustrado. Ok? E eu dou um exemplo que meu filho, que agora já é um homem, né? Sempre ria quando era adolescente. Eu falava, Andrés, você me imagina com uma vela jogado lá em Montmartre, em Paris, escrevendo poesia. E ele ria em gargalhadas. Exatamente. Ele falou, sabe por quê? Porque não bate. Não bate. As minhas aptidões não estão para isso. Eu sirvo para outras coisas. Agora, eu tentei fazer a vida da boemia, Nelson. 1 ano e pouco eu tranquei a faculdade de engenharia mecânica. Eita! E eu me frustrei fantasticamente. E você estava morando aonde nessa época? Em Buenos Aires. Eu comecei a estudar piano. Eu cantei sempre em coral, né? Coral de adulto e tudo mais. E eu sabia ler música e tudo mais. E, de repente, no conservatório onde eu estava no coral, comecei a estudar piano. E atrelado ao piano, vida de boemia. Tranquei a faculdade de engenharia por 1 ano e pouco. E eu falei, eu quero isso aqui. Só que eu não ia chegar em lugar nenhum como pianista. E eu perguntei, onde que eu vou chegar para meus professores de instrumento? Em teoria, eu descoava. Mas aplacou um pouco do teu sonho, da sua vontade? Não, foi assim. Eu perguntei e o professor me falou, você... Foi uma bela experiência de vida, no mínimo, né? Ele falou, olha só, você vai chegar a qualquer festa e você vai tocar bem o piano. E aí eu falei, como assim? Ah, não, você chega, tem um piano e vão falar, Sérgio, vai lá, toca a Garota de Ipanema. Ok. Falei, e mais um pouco? Ele, o quê? Ser concertista? Nem pensar. Você está começando tarde e não tem talento. Ficou isso gravado aqui, tá? Gravado aqui. Dá uma coisinha no estômago quando eu estou falando para você. Eu tenho piano em casa até hoje. Olha aí, para você que não sabia que o Sérgio era pianista também, acabou descobrindo mais uma. Mas vamos dar uma paradinha agora, tomar um golinho d'água, afinar os instrumentos e a voz deste grande cantante para o segundo bloco. Voltamos já já. O portal Empresas e Negócios traz 45 mil oportunidades. E agora, 45.001. Tamo junto, Pode Mais. Siga-nos nas redes sociais. Voltamos ao segundo bloco com Sérgio Weidenbaum. Ele está nos contando sobre aptidão. E tem uma história interessantíssima. Sérgio, conte mais um pouco da sua experiência boêmia na noite com o seu piano.
Bom, eu sempre cantei em coral, eu comecei a estudar piano no mesmo conservatório que eu estava cantando, e eu tranquei a faculdade de engenharia, eu estava na Federal, lá na Argentina, e eu estudei lá, me formei lá. Em Buenos Aires. Em Buenos Aires, é. Tá. E eu tranquei a faculdade em mais de um ano. E eu entrei na night, né, na vida da boêmia à noite, e eu queria ganhar minha vida tocando piano. Era vocação, era curiosidade, Era uma mistura de coisas. Que sentimento te levou? Vários Não, sentimentos. era tudo. A faculdade de engenharia só tinha cara, na boemia... Só tinha mulher, só, então... Foi uma forma de você equilibrar a coisa. Com certeza. E depois de um tempo, né, meus pais, com uma cabeça fantástica, um dia me perguntaram, vai fazer o que com a faculdade? Vai continuar, não vai continuar? Aí eu fui e perguntei para meu professor até onde eu ia chegar, e ele falou, cara, você vai tocar bem o piano, mas concertista nunca, porque está faltando tempo, você está velho, literalmente, para ser concertista, e falta talento. É uma coisa que a pessoa ou nasce ou não nasce. E nesse mesmo dia eu parei de tocar piano, parei de estudar, na verdade, não parei de tocar, e eu me formei como engenheiro. Se conscientizou que o piano era só um diletantismo. Exatamente, exatamente. E eu continuei cantando depois, em corais, no mesmo coral. O ano passado participei aqui da Ópera Carmen. Foram 10 récitas aí no Teatro Bradesco, né, no Bourbon Shopping. Tem um excelente auditório. Excelente auditório. Por sinal, a mesma companhia agora está produzindo, em breve vai produzir o Barbeiro de Sevilha, tá? Eu não tenho como participar dessa vez, mas é muito bom. Então, voltando ao negócio da aptidão, a minha sugestão seria para esse jovem, né? Procura um lugar onde a pessoa consiga descobrir quais são as aptidões, não a vocação. Não o que a pessoa imagina. Para que você serve? Quais são as coisas que são atreladas a isso? A pessoa pode ser um excelente cozinheiro, um excelente chefe, um excelente matemático, um excelente advogado, o que for. Tá? Não precisa nem ser uma universidade, pode ser uma carreira terciária e pronto. Não tem que ser 5 anos, 6 anos. Não. Aí nós estamos falando de carreira, né? E pode ser também. E você sugere que a pessoa tenha um suporte como você teve com essa psicopedagoga? Sim, porque é a melhor coisa. E no meu caso, a minha irmã também fez depois, foram 8 sessões ao longo de 2 meses, uma por semana, e literalmente eu saí de lá com a cabeça doendo. Agora, curiosidade, como é que é o Sérgio Engenheiro? Eu falaria, eu sou suspeito, porque estou falando sobre mim, né? Mas é um profissional bem-sucedido, gosta do que faz? A resposta seria sim e muito. Ou seja, sim, eu sou um ótimo engenheiro e eu adorava o que eu fazia na indústria de petróleo, ok? A vida corporativa tem os seus poréns, mas eu adorava. Eu adoro a indústria e eu posso explicar, como falava o Richard Feynman. Quer saber se você sabe sobre um assunto ou não? Explica para outra pessoa em palavras simples. Se a pessoa consegue entender, é porque você domina o que você está falando. E eu, sem convencimento, eu consigo fazer isso. Eu ministrei cursos de treinamento, de vendas e tudo mais, e eu não focava em técnica de venda. Eu focava para a galera da indústria no quê? Em conhecer a indústria, saber sobre o que você está falando. Senão é impossível. Está chutando. É um achismo. Você conhece a indústria, e se não conhece, bom, não é um pecado, é só estudar. Certo. E a sua irmã se formou médica? Ela é médica, ela é pediatra, é uma ótima pediatra. Realizada? Realizada, eu moro aqui há muitos anos, né? E eu já tentei trazer ela aqui para o Brasil. Nós estamos falando aqui São Paulo, cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Tentei trazer ela para trabalhar e morar aqui e ela não quer. Ela mora onde? Ela mora nas redondezas de Buenos Aires, num lugar chamado Pilar. Muito bonito, ela tem casa e tudo mais lá. E ela não trocaria isso por nada. Então, assim, fazer o quê? É a realização dela, né? É a realização dela. Agora, nem todo mundo consegue ser empreendedor, né?
Tem disso também, por mais que a pessoa queira, às vezes não tem iniciativa, ou vai, parece que meio forçado. Eu já vi casos assim de gente que não dá certo. É. E, por exemplo, eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, tinha uma agência, uma moça, eu gostava muito dela, ela trabalhava muito bem, mas faltava algumas iniciativas para ela. Ela fazia tudo que eu mandava ela fazer, mas ela sozinha não ia. E aquilo um dia me irritou tanto, eu fui desabafar com um amigo, fora da empresa, naturalmente. Ele falou, cara, aceita, fica tranquilo, porque se ela fosse boa mesmo, ela teria montado a empresa dela já, ela não estaria com você. É. É uma coisa meio óbvia, né, que às vezes a gente não se dá conta. Atrelado ao que você está falando, tem um matemático de origem árabe, não sei de qual país, se ele é iraniano ou do Iraque, só que ele mora e trabalha nos Estados Unidos. Ele tem vários livros, ele fez uma fortuna na crise de 2008, e o livro mais conhecido dele chama O Cisne Preto ou Negro, não sei qual seria a tradução para o português, The Black Swan. Ou seja, ele apostou num evento, que foi o que aconteceu em 2008, ele apostou contra o mercado e ficou rico. Ok? E o livro dele começa com a seguinte frase, que lê o seguinte: as 3 maiores coisas que causam adição na vida são heroína, alimentos com quantidades absurdas de açúcar e um salário no final do mês. Quando a pessoa não tem a certeza, ou quando as pessoas não temos essa certeza de que vai entrar o dinheiro na conta, a gente tem que correr atrás. Aí fica difícil, né? E isso, às vezes, a gente perde, vira no automático. E é difícil sair desse mindset, né? Dessa coisa. Você tem ajudado outras pessoas em carreiras através de alguma associação, alguns grupos? Ajudado como, desculpa? Ajudado as pessoas a escolher carreira, a se recolocar profissionalmente no mercado? Sim. Porque você parece que tem um dom de orientação, Eu dom, não sei se eu tenho, mas eu, infelizmente, eu fui o gerente geral para uma empresa aqui na América do Sul, com base no Rio de Janeiro, e depois de um tempo, a matriz me chamou, eu fui para uma reunião lá de 2 dias e basicamente o recado era volta e demite todo mundo, coisa que eu tive que fazer. Muito desagradável, porque eu estava demitindo pessoas e não por performance, ou falta de performance, mas por uma decisão estratégica da empresa nesse momento. E alguma dessas pessoas, uma em particular, eu queria recolocar sim ou sim em outro lugar. E era uma promoção, na verdade era assim, estavam se alinhando todos os astros. Por motivos familiares ele não conseguiu aceitar isso. A gente conversa até hoje e ele se arrepende enormemente sobre isso. Os filhos de alguns casais amigos nossos, na adolescência, quando vem com uma pergunta que muitos adultos fazem para adolescentes: o que você gostaria de estudar? Essa pergunta não deveria nem ser feita, porque essa pergunta coloca essa pessoa, na minha opinião, num intríngulis muito difícil de sair. A pessoa não sabe. Mal está estruturada como uma pessoa e a gente está perguntando para ela. Vai soar como cobrança, né? É cobrança. No fundo é. Então, na verdade, nesse momento a gente deveria fazer o que como adulto? Olha só, você está mais perdido que cego em tiroteio. Eu sei, e não está errado. Se você tivesse certeza, eu falaria que você está errado. Então é como aquela coisa, quando todo mundo pensa igual, ninguém está pensando. Bom, é mais ou menos a mesma coisa. Quando você tem isso, olha, você está perdido. Sim, ok, então vamos lá. Vamos descobrir para que você serve. E aí, uma vez que você descobre isso, quais são as coisas que dão match? E aí você escolhe, mas você já sabe, olha, eu sou muito bom de organização, eu sou muito bom de matemática, e eu sou péssimo nessa coisa daqui. Em casa, a minha esposa sempre brinca, você é péssimo de organização. Eu falo, é?
Então, como que eu consigo fazer todas as comidas que eu consigo fazer sem me estressar? A cozinha tem uma parte que é lúdica, que é aquela que a gente vê no MasterChef, né? Aí brincando na panela. E a parte mais importante, ou tão importante quanto, talvez mais, é a mise en place. Eu preparo o prévio. Se isso não está bem feito, depois o outro não dá certo nunca. E alguém que é ruim de organização não consegue fazer o ciclo todo, porque não consegue fazer isso daqui. Tem a reação em cadeia, né? Isso. Durante a pandemia, a minha esposa e eu lançamos... A propósito, você está numa transição de carreira, não está? Eu já falaria que estou fora da transição, já estou embutido já em lançar o negócio. Já fez a travessia? Já fiz a travessia. Então me fala desse novo negócio aí. É uma micropadaria, vai ser lançada online nos próximos dias. Estamos finalizando literalmente detalhes, se não for essa semana, semana que vem. O lançamento é online, mas a padaria vai ser física? Não, é online. Vai ser online também. Por enquanto é uma coisa micro, literalmente associado ou atrelado a um MEI. E isso criando um pouco de tração, a gente vê qual tipo de loja física que a gente quer. Eu gostaria de ter um restaurante, que já é outro tipo de proposta. Com que tipo de comida? Comida italiana e francesa, pouquíssimos pratos no cardápio e pouquíssimos lugares para sentar, no máximo 20. Então é uma coisa controlada, e só de noite. Tá? E só de noite. Eu já vi um restaurante assim na minha vida e quando a gente chegava no restaurante, estava escrito num quadro em X, a gente demora o dia todo para preparar a janta. E é isso aí. É isso aí. Não estou falando que isso está certo ou errado, estou falando que é isso que eu gosto. Então, e fazer essa transição foi compra de equipamento, que a gente já comprou, teste de equipamento. Equipamento profissional se comporta diferente ao que um fogão de casa, um forno de casa. Há quanto tempo você está nesse processo aí de entender, de buscar, de comprar? Eu falaria que são os últimos 7, 8 meses. Desde que chegou a primeira coisa de equipamento até agora. E a sua mulher está junto no negócio? Só como sócia. Ela não operacionaliza nada? Não. Por quê? Porque ela é sommelier profissional. Fora as atividades dela de trabalho, ela é sommelier profissional. Então, a gente fará uma venda atrelada de pães e vinhos. Então, ela faz a curadoria e ela, na verdade, é quem consegue olhar de fora e falar, olha isso aqui. Eu, por exemplo, tinha uma ideia sobre os produtos a serem vendidos. Ela falou, fantástico, só que não. E ela estava certa. Uma vez mais, ela estava certa. E ela estava certa. E ela estava muito certa. Então, a gente tem um foco. Primeiro, ela tem um feeling muito apurado, né? Muito, mas muito. E eu muitas vezes falo, olha, você às vezes fala para mim algumas coisas, eu não gosto do que você está falando, mas alguma coisinha aqui atrás está falando, ela está certa. Então eu fico caladinho e eu, como um processador de computador, demoro e depois cai a minha ficha, né? Eu falo, estava certa. E aí ela volta e fala, eu te falei. E como é que você pretende fazer esse lançamento? Você vai juntar um grupo de amigos? Você vai estar dentro de alguma associação para fazer um projeto piloto? Ou você já vai sair ao mercado? A gente vai sair ao mercado. Já fizemos testes com conhecidos e amigos. Com pães? Com os pães. E com vinhos. Então, a gente sabe que o produto a galera gosta. E gosta mesmo. Já fizemos testes de logística, porque São Paulo requer uma logística que a gente tem que saber que se vamos enviar atravessando a cidade uma coisa, quanto que vai demorar? E vai demorar 1 hora, ou 1h15. Então, o nosso negócio vai ser diretamente através das redes, entre aspas, sociais, né? Através do Instagram. Num primeiro momento vai ser delivery, é isso? Só delivery. A pessoa faz a encomenda e recebe o pão. E a outra coisa, que tanto a minha esposa quanto eu gostamos e acreditamos, é o fato do um movimento que existe há muitos anos, chama Slow Food, que é exatamente o oposto da correria.
é o fato de sentar na mesa e conversar, sem o celular do lado, sem a televisão ligada. Conversar, porque aí é o momento de trocar ideia com o outro, com filhos, o que for. Então, e é uma coisa que na Europa... Isso vai muito além do próprio negócio, é conceitual. É né? conceitual. Então, não é uma coisa que a pessoa vai enviar um WhatsApp e falar, eu estou precisando de 2 quilos de pão. Não tenho. Porque a gente faz entrega quinta, sextas e sábados. Então, para receber quinta, até terça-feira você tem que colocar o pedido. Para receber sexta, até quarta-feira. E para receber sábado, até quinta. E se a pessoa não consegue se organizar, assim, eu sinto muito, porque realmente não é o nosso modelo. E padaria que não falta, né, aqui em São Paulo. Sim, sem dúvida. E iFood, Rappi, e são todas válidas. Porque as pessoas às vezes esquecem e precisam nessa hora. Mas se a pessoa consegue se programar... Mas você quer poucos clientes. Eu quero pouco cliente no início, sim. Por quê? Porque tem que ser uma coisa orgânica. Então, e tem que o crescimento... Vai ser naturalmente seletivo, né, o processo aí de identificação da clientela. E a gente vai lançar com 3 produtos, 3 tipos de pães diferentes e só. E só, porque para não ficar maluco eu na produção e para... É como quando a pessoa entra num restaurante que o cardápio são várias páginas. Não fala bem do restaurante, na minha cabeça. O cardápio tem que ser... O que eu sei fazer? Isso. E eu faço isso bem. E eu te entrego isso bem. E para o outro... É um restaurante customizado, né? Exatamente. E o nosso restaurante também será assim, eventualmente. Então é isso. E essa questão da transição de carreira aí, foi muito difícil para você ou foi simples porque já atendia um desejo seu? Olha, nenhuma nem a outra. Eu não falaria que não... Primeiro que não foi simples. Eu já falaria que não foi simples. E eu falaria que, no meu caso, o principal empecilho é o medo ao fracasso. É o medo a fracassar, de comprar tudo, fazer o lançamento que não dê nada. E depois eu fico mais tranquilo falando, olha, a gente fez um estudo de mercado, a gente está fazendo tudo mais ou menos ok, um pouco mais, um pouco menos, com um pouquinho de sorte, os astros se alinhando, isso vai dar certo. O nosso forno aqui já está alto, então para não deixar esse pão passar do ponto, nós vamos precisar encerrar o programa. Muito obrigado. Mas antes disso, eu queria saber se já tem uma marca desenvolvida, se você já tem um endereço eletrônico, se você tem um site, se você já tem um Instagram. A gente está no Instagram como Le Wines. E o Wines são as primeiras 5 letras do meu sobrenome. W-A-I-N-S. E esse é o endereço no Instagram? No Instagram. E por enquanto é só no Instagram. A gente aí... Você pode repetir, por favor? Le.wins. Falamos com o Sérgio, o mega padeiro agora, que nos deu a honra da sua visita para falar sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre vocação e sobre habilidades. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a você, Nelson. Grande abraço e sucesso para vocês. Muito obrigado, tá? O Pode Mais Empresas volta na semana que vem com histórias bastante interessantes também. Fique com a gente.